Hoje é terça-feira, dia do quadro Mercado de Trabalho. Hoje o tema interessa a você que procura qualificação. É isso, Lilian? Boa tarde. Olá, Mônica, boa tarde a todos. E, Mônica, você sabia que há setores em que falta mão de obra qualificada e aí os profissionais preferem não contratar, deixar essa demanda, né? Entre os setores onde há mais escassez, de mão de obra qualificada estão de tecnologia e o setor petroleiro. A gente chamou aqui ao estúdio hoje para um bate-papo bem gostoso a Aline Peixoto, consultora comercial da Conexão FGV. Obrigada pela sua presença. Boa tarde, primeiramente. Eu que agradeço, Lilian, o convite, agradeço a Band por esse convite e vamos falar um pouquinho sobre qualificação profissional. Bom, o mercado exige qualificação, né? Exige e cada vez exige mais. Atualmente, as empresas elas estão realmente deixando de contratar profissionais por conta da qualificação. Não somente a parte técnica, mas a parte comportamental e a parte de desenvolvimento de relacionamentos. Hoje em dia, a gente tem uma carência muito grande de profissionais que saibam, além de fazer, saibam se colocar bem no mercado, saibam colocar bem as suas ideias. Como a gente disse, entre os setores mais carentes, o setor petroleiro. É tudo muito novo aqui para o Brasil, então. Exatamente. Então, falta profissional. Exatamente. E o que acontece, então? Eles contratam de fora? Infelizmente. Hoje, o setor petroleiro, ele é muito novo, ele é recente. Ainda mais com as descobertas de pré-sal, tanto aqui na nossa Bacia de Santos, no Rio de Janeiro e em outras regiões do Brasil. Esses profissionais são muito novos no mercado e a qualificação deles precisa ser constante, porque como a gente ainda não tem muito conhecimento do que acontece nessa área, a qualificação mais profissional, a qualificação mais de, como eu posso dizer, de técnicas mesmo, de teoria nessa área é muito baixa. Por isso que eles precisam estar muito bem preparados para a nova demanda do mercado neste ramo petrolífero. Bom, Aline, a gente vai dar só uma pausa no nosso bate-papo para divulgar agora algumas vagas de emprego disponíveis em 3 cidades da região. Boa sorte para você, é só hoje essas vagas, hein? Em Pindamonhangaba, nesta terça-feira, há vagas para pedreiro, promotor de vendas, representante comercial, técnico em segurança do trabalho e vendedor externo. O Pátio Pinda está na Avenida Albuquerque Lins, 138, São Benedito, ou ainda na Avenida José Augusto Mesquita, número 170, Subprefeitura de Moreira César. Em Guaratinguetá, o balcão de empregos tem vagas para vendedor interno, garçonete, cozinheira e assistente administrativo. O balcão de empregos está na Associação Comercial na região central e atende também pelo telefone 3128-2200 ou pelo e-mail bolsadeempregos@aceguaratinguetá.com.br. No litoral norte, há vagas para líder de manutenção e mecânica, manicure, mecânico de autos, motoboy, operador de retroescavadeira e recepcionista. O pátio está na rua João Cupertino dos Santos, 245, Centro. Já de volta aqui com o quadro Mercado de Trabalho e a gente recebe hoje aqui no estúdio a Aline Peixoto, consultora comercial da Conexão FGV. A gente viu algumas vagas bem variadas, recepcionista, vendedor, tudo exige qualificação, como você disse anteriormente, tem algumas vagas em que a qualificação é muito técnica, então tem dificuldade. Essas vagas mais simples, vamos dizer, mais comuns, recepcionista, vendedor, tudo exige qualificação. É mais barato se qualificar então para essas vagas? Barato nunca é. Nunca é? Nunca é. Porque depende muito de como você quer se posicionar no mercado. Se você quer ser um profissional de destaque, se você quer ser um profissional diferenciado, com um currículo diferenciado, você precisa investir um pouco mais. Eu acredito que em todas as cidades do Vale há uma oferta muito grande em termos de qualificação. Cada um vai adequar ao bolso e adequar também ao que espera da sua carreira para o futuro. Nós estávamos falando anteriormente a questão da parte gramatical, Conhecer a língua portuguesa é muito importante, principalmente para essas vagas de base, Recepcionista, porteiro, atendente, na verdade todas as vagas você precisa ter uma boa base da língua. É extremamente importante, não precisa ter um vocabulário amplo, mas tem que saber utilizá-lo muito bem. Faz toda a diferença em qualquer área.
desde as áreas de base até o alto executivo. Bom, a gente está falando bastante do empregado, mas vale a pena também a empresa investir na qualificação do empregado? Sim, a empresa ela precisa estar também disposta a investir no seu cérebro de obra. Não é? Hoje em dia a mão de obra ela está sendo substituída por um cérebro de obra. E a empresa ela precisa estar realmente disposta a investir no profissional. Porque esse profissional ele também está buscando cada vez mais a sua empregabilidade. E se ele, por conta própria, faz isso, a empresa precisa dar uma ajudinha para garantir que a empregabilidade seja na empresa dele e não no concorrente. Muito obrigada, uma boa tarde para você. E vale sempre lembrar, né, que o quadro Mercado de Trabalho é feito com a sua sugestão. Acesse o nosso site tvbandvale.com.br, participe, nos mande aí sugestões de tema. Voltamos com você, Mônica. Obrigada, Lilian. E terminou sem acordo, mais uma vez, a reunião da GM com o Sindicato dos Metalúrgicos. Uma nova rodada de negociações teve que ser agendada. A reunião entre os representantes da GM e do Sindicato dos Metalúrgicos começou às 1h30 da tarde. Antes do encontro, os dois lados falaram sobre as dificuldades para fechar o acordo. Na quarta-feira, eu confesso aí um pouco decepcionado, porque nós ainda ficamos bastante distantes. Agora, a GM colocou a sua posição de limite. Então, agora, esperamos que o sindicato venha ao encontro dessa competitividade necessária. A proposta que nós apresentamos vem no sentido de garantir a estabilidade no emprego para todo mundo, para dar segurança para quem está na fábrica, garante que não haja nenhuma demissão e que estabelece condições de salário compatíveis com o que é a nossa região, com o que é o nosso estado. As discussões são sobre o investimento de 2,5 bilhões de reais que a GM pode fazer na planta de São José dos Campos em 2017 e que garantiriam 2.500 vagas de empregos. Mas o impasse está no piso salarial e na estabilidade dos empregos. Esta terceira reunião aqui na sede do CIESP demorou 9 horas e, mais uma vez, as duas partes não chegaram a um acordo, mas eles afirmaram que tiveram alguns avanços na negociação. Segundo o presidente do sindicato, o fato da GM ter aceitado um piso de R$ 1.700 é positivo. O sindicato segue reivindicando as questões que também são fundamentais num acordo como esse, né? Que nós queremos, para além disso, nós queremos a questão da estabilidade no emprego, que não haja demissão. Nós achamos que a General Motors tem todas as condições de pagar um salário que seja compatível com o custo de vida da nossa região, do estado de São Paulo, que é um dos mais altos do país. E esse processo de negociação nós continuamos buscando. Mas eles reclamaram que a GM quer estabelecer uma PLR, participação nos lucros e resultados de R$ 8.000. A empresa ela quer estabelecer uma PLR os trabalhadores que serão contratados em 2017. Ela estabeleceu, inclusive, chegou a sugerir um valor de R$ 8.000. Isso é ilegal. O sindicato não pode estabelecer uma PLR para pessoas que vão ser contratadas em 2017, uma vez que tem a ver com a discussão de meta, tem a ver com a deliberação dos próprios trabalhadores, se eles aceitam ou não aceitam. Então, é um dos temas que também estão colocados, né? Então, se trata de uma questão que é ilegal pela legislação trabalhista do nosso país. Já o diretor de Relações Institucionais da GM confirmou que houve um avanço na negociação e que a empresa estabeleceu um prazo maior para definir se os investimentos devem vir ou não para a cidade. Uma nova reunião foi marcada para o próximo dia 10, às 3h da tarde, também na sede do CIESP. Infelizmente, ainda em 2 pontos nós temos um grau de dificuldade de acerto. Posso dizer que a GM chegou no seu limite do processo de negociação e fizemos um apelo ao sindicato que pudesse nos ajudar a ganhar a competitividade necessária para esse projeto de investimento e, assim, a gente poder considerar São José dos Campos como um potencial recebedor desse investimento de 2,5 bilhões de reais. Nós tivemos um problema com o tempo de duração do acordo e quanto à PLR, que nós precisamos estabelecer um número em avançado já ou ter alguma medida de compensação se não for possível se estabelecer esse limite.
E chegou a hora de saber como fica o tempo hoje em toda a região. A frente fria foi embora e agora uma massa de ar seco avança para o estado. Ela impede a formação de nuvens. A terça-feira terá sol e temperaturas amenas durante a tarde. Hoje as máximas chegam aos 19 graus em Taubaté, Santo Antônio do Pinhal e Guaratinguetá e 24 graus em Ubatuba. E no próximo bloco, mais notícias da região. Aproveite o intervalo para interagir conosco. Acesse o nosso site tvbandvale.com.br.